Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como é o funcionamento do módulo de ordem de serviço do SG Master. Então já estou com o módulo aqui aberto, né, logado com o meu usuário, e aí eu vou mostrar como é que é o funcionamento. Inicialmente a gente tem que ter um objeto configurado no sistema, então um objeto na qual prestamos o serviço, os serviços também cadastrados, para poder conseguir emitir. Então, o nosso objeto aqui, né, nosso exemplo, a gente está dando um exemplo aqui de uma oficina, né, de motos. Então, a gente tem aqui cadastrado o nosso objeto de serviço, que é motos, tá bom? Aqui a gente vai cadastrar se você é um prestador de serviço da área de informática, você presta serviço a computadores, em redes. Então, a gente vai criar os objetos aqui, tá bom? Então, pode ter mais de um objeto de serviço. Em serviços, a gente colocou aqui um serviço de exemplo, né, que é a troca de óleo, certo? Essa troca de óleo a gente pode estipular um valor do serviço, a gente pode configurar também para que essa troca de óleo seja por hora, né, ou por unidade de serviço prestado. Então vamos lá, vamos simular aqui uma abertura de OS. Então eu vou clicar em ordem de serviço, eu vou clicar em novo, e ele abre o formulário de preenchimento. Aqui em cima a gente vai ter o funcionário barra operador. Então a gente pode clicar nessa lupa e pesquisar nosso funcionário ou digitar simplesmente o código dele. E ele já identificou. Quem seria o vendedor? Então, além de ter o funcionário, você pode ter o seu vendedor, né, que é a pessoa que está vendendo peças, né, vendendo serviços ali naquela OS. Então, a gente vai ter o funcionário barra operador e o vendedor, que também pode ser diferente do meu operador. Então, coloquei aqui no exemplo o mesmo que o operador, né? OS de referência, né, de abertura. Aqui, como a gente está fazendo um exemplo e é a primeira OS, nesse caso a gente não vai ter OS de referência. Mas vamos dar um exemplo que você executou esse serviço e por algum motivo deu problema, né? E o cliente retornou para a oficina. Então aí você coloca a OS de referência para abrir uma segunda OS. Então essa situação é muito utilizada em garantia, né? Que é para você referenciar aquela nova OS à OS anterior. Como exemplo, vou deixar em branco, vou colocar aqui uma previsão de entrega, né, do veículo ao dia 23, né? Colocar aqui. E status, né, situação da OS. No momento ela está pendente, que a gente ainda está em preenchimento, né, em abertura de OS. Aqui a gente vai informar o cliente. Então, você vai clicar na lupa e ele vai listar todos os clientes que você tem. Eu vou usar aqui a empresa teste, né? Lembrando, a empresa teste, vou alterar aqui, ó, eu vou poder também incluir o cliente caso eu queira. Então, se é um cliente novo que está chegando aí na oficina, você já pode incluir por aqui mesmo. Não necessariamente você precisa ir lá no SG Master, no menu, e cadastrar. Você pode fazer tudo por aqui. Então, eu vou só alterar aqui para vocês verem uma informaçãozinha bacana aqui que a gente utiliza. Então, aqui em foto barra complementares, eu criei esses campos adicionais, que detecta, né, qual é o transporte, né, o veículo do cliente. Então, eu tenho um cadastro e esse cliente utiliza desse veículo, né? Então, eu já deixo cadastrado para mim saber, né, identificar melhor qual é o veículo que o cliente utiliza. Então, essa parte de cadastro de clientes, a gente tem um outro treinamento, né? Mas a gente está dando essa explicação apenas para que utilizasse desses campos complementares para favorecer o uso em oficinas mecânicas. Vamos lá, vou selecionar o cliente, confirmo, ele já traz os dados para cá, inclusive, ó, ele já traz as informações que tem lá nos dados adicionais do cliente. Dados do objeto barra equipamento. Então aqui o que é o veículo, né? Ou os dados que a gente vai colocar do veículo. Aqui a gente pode informar um defeito barra solicitação. No exemplo aqui eu vou colocar como uma solicitação, troca de óleo. Mas eu posso informar um defeito. O cliente chegou na oficina informando que o veículo, né, alguma coisa está com algum problema. Então a gente pode selecionar. Eu falei, né, sobre o objeto que é motos, mas eu estou dando um exemplo aqui com um veículo, mas nada impede de que ser uma moto. Então aqui a gente colocar é, Yamaha e aqui ser um exemplo, uma Factor, né, e a placa do veículo. Então vai ser uma troca de óleo. Aqui a gente tem a descrição, né, do objeto. Então, se você presta serviço em motos, em veículos, né, no caso em carros, né, de passeio, picapes, caminhonetes, ou o que você quiser.
Então você pode criar esses objetos. Como eu só tenho esse, ele já traz como padrão. Posso adicionar fotos desse produto. Então clico aqui ó, na maquininha, né, de foto. Eu vou clicar em capturar. Tanto eu posso capturar pela minha webcam, né? Se você tiver no computador um webcam, aquelas que seja de forma que seja mais fácil de manusear ela, né, em localizações, você pode usar ela, como também você pode tirar as fotografias, salvar no seu computador e incluí-las. Então eu vou exemplificar aqui, eu tenho um exemplo aqui de uma moto, vou adicionar, que é um exemplo, certo? Vou gravar, e eu posso adicionar fotografias na OS. Por que essa questão da fotografia? Às vezes o veículo do cliente tem alguma avaria, tem algum detalhezinho que vocês precisam, de fato, documentar. Então, vocês vão tirar fotos desses detalhamentos para poder ficar mais prático a identificação, certo? Então, a questão da fotografia é para você documentar questões de avaria, né? Até mesmo você ter ali informações de qual veículo você utiliza para né, prestar aquele serviço. Então, a gente preenche essas informações. Beleza, a gente pode colocar número de fabricação, marca do veículo. Então, vou colocar aqui o exemplo. Modelo, vou botar aqui. E o ano de fabricação. Placa do veículo, eu posso repetir a placa que está lá no cadastro do cliente, né? E colocar aqui. Renavan, essas outras informações são opcionais. Beleza. Feito isso, a gente pode simplesmente salvar e aí já está feito a abertura da OS. Essa OS a gente pode imprimir ela em algumas opções. Então a gente tem aqui a abertura de OS no formato A4, A4 com preenchimento manual, compacta e térmica. Então eu vou simular essa situação do A4 e ele mostra aqui para você os dados da OS aberta. Então aqui tem os dados do cliente, os dados do objeto, né? Aqui ó, moto, faca, tem todas as informações, a assinatura do técnico e a assinatura do cliente. Certo? Então essa é a OS que você trabalha com quando abre, né? Quando o veículo chega no estabelecimento. Após esse procedimento, a gente pode também entrar nessa OS, né? Abrir ela novamente para fazer algumas alterações. Então aqui, ó, mudar o status de aguardando aprovação, liberado, a gente tem a opção de finalizado, cancelado. Então vamos dar um exemplo que ela está em andamento, o técnico começou ao serviço, né, nesse veículo, e ele já detectou, né, já adicionou como serviço aqui uma troca de óleo, certo? Vamos colocar aqui o técnico, e aí essa troca de óleo custou R$20. Gravar. Vamos adicionar agora os produtos que foi utilizado na troca de óleo. Então, vamos colocar aqui o óleo. Gravar. E vamos adicionar o filtro de óleo. E gravar. Então, já adicionei aqui, ó, troca de óleo, que é o serviço. Então, se eu filtrar aqui do lado, ó, serviços, ele mostra só os serviços. Produtos, mostra só os produtos. Ou todos, que ele vai listar todas as opções. Aqui a gente tem uma opção de laudo técnico. A gente pode adicionar um laudo técnico a SOS. Algum texto de observação, total de descontos, né, caso vocês queiram adicionar algum desconto, total de acréscimo, certo? E aqui o total geral, que é o total da nota, ele também mostra individual, total de serviços e totais dos produtos. Posso gravar e imprimir, né? Então vou clicar aqui em gravar e imprimir, ele vai gravar essas alterações e já dá a opção de impressão, onde ele já traz aqui os serviços, né, e os produtos que compõem essa OS. Feito esse procedimento, quando a OS já está concluída, a gente tem umas opções aqui de impressão ou de orçamento também, né? Então, eu posso aqui imprimir fechamento de OS, uma via ou duas vias, imprimir um orçamento. Então, se eu clicar aqui, ele sai como um orçamento, né? Documento auxiliar de venda, para você mandar para o cliente. Tem a opção também em gerenciamento de imprimir OS horizontal, que aí ele sai no formato horizontal aqui, né? Um pouquinho diferente formato de impressão. OS compacta, então ele tem um formatozinho aqui um pouquinho reduzido, certo? Da OS, um pouquinho mais prático. E OS impressa em impressora térmica. Você pode também imprimir naquela OS, naquelas impressoras de cupons fiscais, né? A térmica. Então, ele vai sair nesse formato. Podemos também imprimir um comprovante de retirada do veículo ou, né, do objeto. Então, clicando aqui, a gente tem a opção de imprimir
um comprovante, né? Comprovante de retirada, onde tem lá os dados do cliente, dados do objeto, o serviço prestado e os produtos e uma assinatura. Então, isso aqui é um comprovante de retirada para que a empresa, né, se assegure que de fato o cliente retirou aquele objeto, né, aquele produto da empresa. Beleza. Feito esse processo, a gente pode fazer o faturamento da OS. Então, quando o cliente ele de fato finalizou o processo, a gente pode abrir aqui a OS, clicar em gravar, finalizar e imprimir. Ele já dá um aviso. Deseja faturar esta ordem de serviço? Eu clico em sim e ele já abre a tela de pagamento. Então, eu posso informar aqui como foi a forma de pagamento que o cliente fechou a OS. Então, vamos deixar aqui em dinheiro e vou fechar a OS. Então, ele já fatura a OS, né? Imprime novamente caso você queira e já trata a OS como finalizada. Então, é bem simples esse procedimento. Toda a movimentação já foi lá para o caixa. Então, quando a gente abre aqui o SG Master, deixa eu minimizar, e vamos aqui no caixa, ele já traz aqui, ó, ordem de serviço, entrada R$ 126,15. Então, ele traz como natureza aqui, ordem de serviço emitida para o cliente empresa teste e o valor total de entrada, certo? E o saldo do meu caixa.